Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida e a tua família. Hoje aí o culto da vitória. Nós estamos entrando agora aí na quinta mensagem com o tema Jesus, a esperança que transforma. Na semana passada nós falamos sobre tempestade. Quando os discípulos de Jesus estavam com ele no barco e enfrentam uma tempestade. Jesus estava dormindo ali, eles vão lá e acordam, despertam, dizendo: Jesus, socorre, nós vamos morrer. Jesus levanta e aquieta aquela tempestade. Hoje também nós vamos falar de tempestades, hoje usando aqui a pessoa do apóstolo Paulo, que estava sendo levado preso, e nessa embarcação ela passa também por uma turbulência, por uma tempestade em alto mar, e ali algumas circunstâncias que nós vamos procurar trazer para a nossa vida, para a nossa realidade. Então, o texto encontra-se em Atos 27, eu vou ler do verso 9 ao verso 14, e nós vamos meditar um pouco acerca desse texto, desse capítulo. O texto diz o seguinte: havíamos perdido muito tempo, as condições climáticas estavam se tornando perigosas para a navegação, pois se aproximava o fim do outono, e Paulo tratou dessa questão com os oficiais do navio. Disse ele: senhores, se prosseguirmos, vejo que teremos problemas adiante. Haverá grande prejuízo para o navio e para a carga, e perigo para a nossa vida. Mas o oficial encarregado dos prisioneiros deu mais ouvido ao capitão e ao proprietário do navio que a Paulo. E uma vez que bons portos eram uma enseada aberta, um péssimo lugar para passar o inverno. A maioria da tripulação desejava ir a Fenícia, que ficava mais adiante na costa de Creta, e passar o inverno ali. Fenícia era um bom porto, com abertura apenas para o sudoeste e o noroeste. Quando o vento leve começou a soprar do sul, os marinheiros pensaram que conseguiriam chegar lá a salvo. Por isso levantaram âncora e foram costeando Creta, mas o tempo mudou de repente e um vento com força de furacão, chamado Nordeste, soprou sobre a ilha e nos empurrou para o mar aberto. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te rendemos graças por essa noite, por esse tempo, pela tua palavra. Que o Senhor possa estar aquietando as tempestades da nossa vida, da nossa alma, aquietando o nosso coração, dando o socorro, dando sustento, dando a provisão, e que o Senhor possa estar ministrando a cada um de nós aquilo que necessitamos de ouvir e não aquilo que desejamos ouvir. Que a vontade do Senhor se cumpra em nós e através de nós, Pai. Que eu possa ser apenas o porta-voz, o canal, porque a fonte é Jesus e Ele aqui está, Deus. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Irmãos, lembrando um pouquinho o que é tempestade que a gente viu na semana passada. Tempestade nada mais é do que uma perturbação atmosférica violenta, geralmente associada a chuva forte, a vento ou trovões com raios ou nevascas. Trazendo para a nossa realidade, necessariamente as tempestades da nossa vida não são essas da natureza, mas são circunstanciais, adversidades que surgem no decorrer da nossa caminhada, por questões que fazemos, como vimos aqui no texto, que Paulo orientou que não se fizesse, e o capitão dando ouvidos ao dono do barco e a tripulação, os marinheiros, ele segue adiante. Então, algumas vezes nós sofremos por questões que fazemos, outra porque nós estamos sujeitos a isso. Está no trajeto, assim como os discípulos da semana passada. Eles subiram naquele barco, entraram no barco e foram em alto mar, de acordo com a palavra de Jesus. Jesus os chamou: vamos seguir em alto mar. E eles assim fizeram. Aqui é o contrário. Nós vemos uma situação oposta. Paulo estava como prisioneiro, ele não tinha vontade própria ali, ele deu um conselho que não foi ouvido, e aquele capitão, mesmo conhecendo o mar, não conhecia o Deus que criou o mar. Paulo conhecia. Então nós vamos ver algumas circunstâncias e, acima de tudo, como nos livrarmos dessas circunstâncias. Mas só quero lembrar um pouquinho do que a gente viu semana passada como uma continuidade do que nós estamos falando aqui, dessa série de mensagens Jesus, a esperança que transforma. Nós vimos algumas coisas
Uma delas é: a presença de Jesus não significa ausência de tempestade. Nós estamos sujeitos às adversidades do dia a dia. A presença de Jesus não significa ausência de medo. Nós estamos sujeitos ao medo. Nós estamos sujeitos algumas vezes ao fracasso. No entanto, significa vitória sobre a tempestade e também que a tempestade ela vai passar. Em nome de Jesus, as adversidades elas vão passar, elas não são eternas. Hoje nós vamos meditar sobre essa tempestade aqui. E nós vamos ver ali que Lucas ele escreveu o livro de Atos para relatar o que ele viu, o que ele ouviu acerca do ministério de Jesus, o ministério dos discípulos, a um homem chamado Teófilo, que podemos dizer aqui que era um discípulo, alguém que ele estava discipulando e ele queria deixar claro tudo o que aconteceu a esse homem chamado Teófilo. O subtema dessa palavra, queridos, é quando evitamos conselhos bíblicos, quando evitamos a palavra do Senhor, sofremos com as tempestades. Querendo ou não, queridos, quando nós não damos ouvido à voz de Deus, quando nós não damos ouvidos aos nossos pais, ou pessoas que já dirigidas por Deus, entenda que não é qualquer conselho que você deve ouvir, você tem que avaliar, filtrar, entender quem é que está te dizendo, quais são as experiências que essa pessoa tem com Deus, para que a gente possa aplicar na nossa vida, livrando assim de tempestades e de adversidades na nossa história. Quando nós evitamos conselhos bíblicos, sofremos com as tempestades. Isso é fato. Vamos falar aqui das soluções e não das destruições. É isso, porque a palavra de Deus, por mais que ela venha dizer algumas situações que ocorreram, como essa história aqui relata, quando não se ouviu a voz da orientação, a voz de salvação, entrou-se então quase que na perdição, na destruição. Mas quando se reencontraram ali, algumas coisas foram fazendo. Ou seja, Deus ele entra com soluções. E é isso que nós queremos trazer da palavra do Senhor. Aplicações para a nossa vida. Mas nós precisamos entender um pouco o contexto dessa história. Aqui Paulo ele é levado a julgamento e diversas tentativas de suborno injusto contra ele. Em seguida, Paulo ele apela para ser julgado pelo imperador. Ele tinha direito, ele era um cidadão romano, ele apela por isso então. Na ausência de um navio específico para levar os presos, são levados então em um navio comum, um navio de carga ou de passageiros. A viagem começa na sua normalidade. Assim como muitas coisas na nossa vida, nós achamos que está tudo na normalidade, está tudo bem, estou fora da vontade de Deus, mas tudo ok, está tranquilo, está suave, está nada, querido. Aí então eles começam a insistir nessa navegação, nessa viagem, apesar das circunstâncias. Paulo, mesmo não sendo marinheiro e principalmente agora pela sua percepção espiritual, ele traz aí com ousadia a sugestão de que não continue a viagem. Conselho, porque ele percebeu. Porque quem está ligado com Deus, querido, está ligado nas circunstâncias, é discernimento. Principalmente pela ansiedade de permanecer naquela cidade todo inverno, apesar das suas próprias vontades, não da segurança, eles então decidem seguir a viagem adiante, aquele capitão. E levam a entender que está tudo tranquilo, que nada de mal vai acontecer e que não queriam dar então ouvidos à voz de Paulo. Aparentemente a segurança dura pouco, como vimos, e Paulo previu como conselheiro. Ele alertou, mas ele foi ignorado. Assim como eu e você algumas vezes na nossa vida ignora os conselhos de Deus e sofre as consequências. Acontece então a tempestade, ela chega, surpreende a todos que estavam, ou aliás, todos que não estavam preparados. E assim nós somos pegos de surpresa na nossa história, queridos. Como vimos na mensagem anterior, os discípulos seguiram em alto mar junto a Jesus por ordem de Jesus. A tempestade veio, mas nada e ninguém se perdeu. Hoje nós vamos ver, quando não damos ouvidos à orientação de Deus, o que pode acontecer e o que fazer para mudar a realidade dessa tempestade ou durante a tempestade, para que não venhamos naufragar, não venhamos perder a fé, não venhamos nos perder disso tudo. E é isso que nós vamos aprender na palavra de Deus hoje. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você encontra-se no verso 9 e o verso 10. Que vai dizer o seguinte:
e passado muito tempo e já perigosa navegação, pois também o jejum já tinha passado. Paulo os admoestava, dizendo: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só porque o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. A primeira coisa que você precisamos entender nessa palavra, querido e querida: esteja atento à voz da salvação. Esteja atento à voz de Jesus. Esteja atento à palavra do Senhor, que nos traz vida e vida em abundância, nos traz libertação, restauração. Muitos fracassam e sofrem as perdas, sofrem danos no trajeto da sua história simplesmente por acreditar que são imunes às tempestades, ou que o seu próprio entendimento, o seu currículo, o seu diploma faz de você o melhor que todos. Mas aí você sofre as consequências porque não saber o que Deus pode fazer na sua vida, e através da sua vida você acaba naufragando na fé, você acaba trazendo consequências para aqueles que estão contigo nessa embarcação. Eu estou dizendo aqui que muitos, e não todos, porque eu acredito que você, queridos, dá a voz à orientação de Deus. Você tem dado ouvidos à voz da salvação e não da perdição. Atento é aquele que está vigilante às circunstâncias ao seu redor e, acima de tudo, ao que Deus diz. O apóstolo Paulo aqui, ele não é Deus, mas ele era um representante de Deus naquela embarcação. E para eles ele quer trazer salvação, libertação, restauração e direção. Mas ele ali não foi dado ouvidos. Então as consequências chegam e começam a bater de um lado ao outro naquele navio. Essa embarcação, ela pode ser representada, querido, querida, como a sua casa, como a sua família, como os seus negócios, a empresa onde você trabalha, o colégio que você estuda, a universidade que você estuda, a igreja que você congrega. Você precisa dar voz à orientação de Deus, voz à salvação que Jesus, que é a esperança que transforma a minha vida, a sua vida, a nossa história, a nossa família, a nossa nação e o mundo. Nós precisamos dar atenção à palavra do Senhor. Paulo, ele alerta: a navegação será incômoda, haverá muito dano, não apenas material, mas também a todos que estavam naquela embarcação. Queridos, nós estamos sujeitos àquilo que nós fazemos, àquilo que nós intentamos fazer. Aí você pode parar e perguntar: como é que nós fazemos isso? Nós deixamos de ouvir a palavra de Deus, deixamos de meditar nela, conhecer os caminhos, os planos, os propósitos, deixamos de fortalecer a nossa fé, deixamos de iluminar o nosso caminho, porque a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, quer trazer claridade para que nós não venhamos fracassar. Fazendo alianças com quem não devemos fazer, ou seja, no namoro, no casamento, nos negócios, e segue as alianças que fazemos na vida. Aliança é compromisso. Tudo que se opõe à voz de Deus, tudo que se opõe à palavra de Deus, se opõe à palavra de Deus. E quando assim fazemos, a tempestade ela se torna inevitável na nossa vida, querido e querida. Agora nós precisamos entender como é que nós podemos evitá-la. Primeira coisa é dando ouvidos à voz de Deus. Mas uma vez que nós entramos nessa tempestade, nós precisamos entender alguns princípios para poder vencer. Ou antes disso tudo, precaver. Como é que eu vou me precaver? Como é que eu vou entender que Deus, ele pode me livrar dessa tempestade? Há um texto que eu amo muito, e foi o primeiro versículo que eu decorei na vida. Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, tendo cuidado de guardar tudo quanto nela está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A palavra apartar-se, ela está relacionada a separar-se, distanciar-se, afastar-se, ficar distante. Meditar dia e noite não é ficar 24 horas diante da Bíblia, mas é ter a Bíblia na mente, no coração, na boca, nos ouvidos, a cada dia, a cada momento, entendendo que ela precisa dirigir os nossos passos, dirigir a cada decisão que nós tomamos,
Nós precisamos entender que Deus muda a nossa história. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nela dia e noite, ou seja, você vai conhecendo, você vai aprendendo, você vai decorando, você vai aplicando, você vai entendendo quais são as alianças que Deus permite, quais são as alianças que Deus nos permite, o que Deus abomina, o que Ele reprova, o que Ele aprova, Deus, o que Ele faz na minha vida, o que Ele deixa de fazer, o que Ele quer para a minha vida, para a minha família. Assim nós vamos entender o que Ele quer fazer em nós e depois através da nossa vida, querido e querida, entenda isso. Fazer conforme ela diz e não se opondo àquilo que ela diz. Eu vejo hoje cristãos ou pessoas que se dizem cristãos que parecem ateu, que querem usar a Bíblia contra o próprio Deus, aquele a quem escreveu. Dessa forma nós vamos ser bem-sucedidos quando nós aplicamos os princípios de Deus na nossa vida, a palavra de Deus direcionando a nossa vida, a palavra de Deus dando resposta para a nossa vida. O grande desafio hoje é viver dessa forma para evitar o mal sobre si, sobre a sua família, sobre o lugar onde você está inserido, querido ou querida. Algumas vezes, enquanto nos distraímos, pensamos que está tudo bem, porque às vezes a gente pensa, está tudo bem. O perigo, ele se aproxima. Evite o mal dando ouvidos à voz da salvação, queridos. À voz de Jesus, aos mandamentos de Jesus, e não à sua razão ou à sua própria vontade. A nossa vontade, ela nos faz pecar, e com isso as consequências chegam a nós. Agora, nós entendemos que precisamos dar ouvidos à voz da salvação, e com isso entender como é que nós podemos evitá-la, que é meditando na palavra do Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, debruçando nela e conhecendo os planos e propósitos dele para se cumprir na minha vida e através da minha vida. Agora, quando a tempestade chega, o que é que eu vou fazer? Ou seja, de repente chegou na sua vida, na sua família, na sua história, aonde você está inserido, você fez uma aliança errada, você entrou em um negócio que não devia entrar, tomou a decisão errada e a tempestade está aí, pairando. Já está vendo que está nublado, está percebendo as circunstâncias. E agora o que fazer nesse momento? A palavra de Deus, ela vai dizer o seguinte. O verso 13 ao 15 diz o seguinte: E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Atos 27, 13 a 15. Quando a tempestade chega, querido, e agora? De surpresa, acharam que estava tudo bem. Os empreendimentos, os negócios, aí o jugo desigual, acharam que estava tudo ok, tudo tranquilo, tudo suave. A palavra do Senhor nos traz algumas lições ou princípios para viver de forma abençoadora para nós e abençoando outras vidas, outras histórias, outras famílias, outros amigos. Em outros momentos também as adversidades surgem com a permissão dele. Nós olhamos para a vida de Jó, a pandemia que nós estamos vivendo. Eu não posso afirmar que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, mas tem a permissão dele para que isso venha a acontecer. Agora, diante da obediência ou da desobediência, quando a tempestade chega, como é que devemos proceder para que Deus venha nos socorrer? Chegou. E agora? O que é que nós vamos fazer? Atos 27, do 22 ao 25, vai explicar o que é que nós devemos fazer. Mas agora, vos admoesto, Paulo dizendo aí à tripulação: tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. Algumas palavras aqui de Paulo se destacam. Bom ânimo. Não se perderá a vida de ninguém. Somente o material, o navio.
Esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Paulo não estava naquele navio sozinho, aprisionado. O Senhor estava com ele. Um anjo do Senhor estava representando ali, conversando com Paulo. E Paulo vai dizer, não temas. Para você também está dizendo, queridos. Tenha bom ânimo. Não temas. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo, que nada se perca. Nada vai se perder, assim, as pessoas que estão contigo. Em nome de Jesus. Portanto, ó senhores, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Creia, queridos. Tenha bom ânimo, não temas. Creia que assim há de ser como o Senhor tem dito. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, ó, se apegue àquilo que é bom. Ninguém vai se perder. Vai ter dano material. Você vai ver que um pouquinho antes, Paulo dá uma chicotada. Vocês não quiseram me ouvir? Eu falei. A gente não gosta de ouvir isso, né, gente? Fala assim, eu avisei. E aí a gente quebra a cara. Aí a gente precisa agora, então, nesse momento, queridos. Independente das circunstâncias que você esteja vivendo, se apegue àquilo que é bom. O que é bom? Tenha bom ânimo. O Senhor é contigo. Creia nisso. Não temas. Creia que há de acontecer conforme o Senhor disse. Ore para que isso aconteça, mas também seja preparado para que caso não aconteça. Porque como aconteceu na vida de Jó, ele perdeu bens, perdeu família. Mas ainda assim ele não amaldiçoou a Deus. Ele aceitou o bem, assim como o mal. Nós não entendemos as circunstâncias que estão ao nosso redor. Jó não fez nada de errado. Muitas vezes nós fazemos e as consequências vêm e colocamos a culpa em Deus. Jó, ele não fez nada errado e muito menos colocou a culpa em Deus. Nós precisamos aprender com Jó. Precisamos aprender com Jesus. Precisamos aprender com esses homens e mulheres, servos do Senhor, que a Bíblia diz que venceram as adversidades. Assim como eles, nós precisamos nos apegar àquilo que é bom. Diante de tudo que é ruim, há notícias que vêm a nós trazendo novo ânimo, boas novas de alegria, e Paulo faz exatamente isso com os tripulantes daquele navio. Diz a eles, tenham bom ânimo, diz a eles, não tenham medo, diz a eles, algumas coisas aqui se perderão, mas ninguém vai morrer. Queridos, já é tempo de glorificarmos a Deus diante dessa pandemia, porque a vacina está chegando. Alguns países estão mais adiantados, algumas já para agosto, outros para dezembro, outros para janeiro. E assim por diante, vamos louvar, vamos agradecer a Deus que iluminou a mente dos pesquisadores para abençoar a nossa vida, para trazer cura, para trazer restauração, para que possamos viver a normalidade. Uma segunda lição que esse texto ainda vai trazer sobre como nós vamos viver, como devemos proceder, já que a tempestade chegou, abateu o nosso navio, abateu a nossa casa, está nos jogando de um lado para o outro, estamos perdidos. Como é que nós devemos viver? Tem uma nova direção. É isso que nós precisamos fazer. O texto vai dizer lá no verso 26 desse mesmo capítulo 27, dizendo o seguinte: é contudo necessário irmos dar numa ilha, ir para a terra firme, ir para um lugar seguro. Tenha uma nova direção, queridos. Uma vez que não deram ouvidos, na primeira vez que Paulo orientou, necessário agora é recalcular rota, igual ao nosso GPS. Erramos o caminho, ele automaticamente diz, recalculando rota. Enquanto ainda é tempo, precisa de um lugar para ficar, aguardar a tempestade passar, colocar a cabeça no lugar, aquietar os ânimos para avaliar a situação e enfrentar as adversidades. Nova direção a cada um de nós, a Bíblia vai trazer a cada dia, a cada momento. Eu quero citar algumas delas, queridos. A Bíblia vai falar no Salmos 25, 9 o seguinte: conduz os humildes na justiça e lhes ensina o seu caminho. Jesus quer trazer a você um caminho de justiça. E justiça nada mais é do que aquilo que é correto, aquilo que é perfeito, aquilo que é agradável. E Jesus faz isso na nossa vida, faz isso na nossa história. Nós somos chamados para viver um novo caminho, um caminho de justiça. Aí nós vamos entender ainda outro texto, Provérbios 3, de 5 a 6, dizendo o seguinte:
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aqui nós vamos ver, queridos, o propósito de endireitar aquilo que está torto, acertar ou corrigir aquilo que está errado, aquilo que está destruído, ser restaurado pelo Senhor. E nós precisamos fazer o quê? Reconhecer os caminhos do Senhor. É isso que as Escrituras trazem a mim e a você. Nós vamos ver no Salmos 25:12. Quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ou seja, é ser instruído no caminho do Senhor. Ele nos ilumina, Ele guia os nossos passos, Ele nos diz como devemos ir. E outra coisa, Ele não aponta o caminho, Ele caminha junto conosco nessa estrada, nesse trajeto, quando estamos fazendo a vontade dEle. Nós vamos ver, queridos, João 14,6, que vai não apontar, mas trazer para caminhar com você, dizendo que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Nós precisamos, queridos, caminhar de verdade, em verdade e em vida, que somente Jesus, que é a esperança que transforma, pode trazer isso para você. E a última coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite, nesse culto da vitória, queridos, diante dessas tempestades, quando nós fazemos aquilo que é errado, ou mesmo que estejamos fazendo o que é certo, nós precisamos ver que diante dessas advertências, dessas adversidades, melhor dizendo, perdão, nós precisamos recalcular essa rota, acertar o caminho, nós precisamos entender que nós precisamos de um porto seguro. Atos 27 diz o seguinte: e quando chegou a 14ª noite, sendo impelidos de um lado para o outro do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximo a alguma terra. A expectativa, o coração se alegra, porque eles vão poder repousar tranquilamente, sem ser jogados de um lado para o outro nessa turbulência, sem sofrer perda, sem se machucar, sem se ferir, mas para isso era preciso, era necessário de um lugar, de um porto seguro para parar, para se estabelecer, para esperar a tempestade passar. Depois de dias de tormento naquele alto mar, cansados, e talvez você esteja cansado, abatido, sobrecarregado, Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Está na hora de você ir até Jesus, querido. Ele já veio até você. Ele deu a vida por mim, por você. Ele derramou o teu sangue na cruz do Calvário por mim, por você. Com fome, sem forças, sem esperanças, e talvez você esteja sem esperança, e eu reafirmo, Jesus é a esperança que transforma. Assim ficamos quando tudo está fora do nosso alcance, do nosso controle, para resolver. A tripulação junto a Paulo estava assim, queridos. Talvez você esteja assim. E assim como eles, é preciso de um lugar seguro para descansar, renovar as suas forças, se alimentar e poder enfrentar o que há de vir à sua frente. A Bíblia vai afirmar que Deus, Ele é o nosso porto seguro. Isaías 25:4 diz: tem sido refúgio para os pobres, refúgio para o necessitado em sua aflição, abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro. Ele tem sido refúgio para os pobres, refúgio para aqueles que estão em aflição, os necessitados. Abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis é contra a tempestade, contra o muro. Queridos, Ele é o teu refúgio. Você precisa de Jesus. Segundo Samuel 22:2 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Rocha inabalável, fortaleza impenetrável. E aqui o teu libertador é aquele que pode quebrar todas as amarras e correntes e trazer vida e vida em abundância, querido. Segundo Samuel 22:31 diz: este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Queridos, eu quero finalizar dizendo exatamente isso para você, que o Senhor é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia. Ele quer aquietar a tempestade. É tempo de você se entregar, é tempo de você confessar que Jesus é o Senhor da sua vida e da sua história. Jesus, Ele é a esperança que transforma.
E para isso, querido, você precisa estar atento à voz da salvação e não da perdição, não da sua vontade, não dos seus desejos ou seus próprios desejos. Estar de acordo com a vontade do Senhor, entendendo o que a palavra do Senhor vai trazer, a forma de você viver, de você experimentar algo novo, de você abandonar aquilo que é mal. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, porém não faz, comete pecado. Então, querido, pare de cometer pecado e comece a viver em santidade, viver a vontade de Deus, para que ela se estabeleça na sua vida e na sua história. Se já foi pego agora nessa tempestade, se apega àquilo que é bom, o que é que Deus tem feito, tem trabalhado, tem ministrado, tem consolado, até mesmo tem confrontado, porque nas adversidades somos confrontados com aquilo que erramos, e Deus aí começa a trazer uma nova história para cada um de nós. Busque uma nova direção em Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ele veio trazer vida e vida em abundância a mim e a você. Esteja num lugar seguro. Jesus é a rocha inabalável, é a fortaleza, é o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o escudo para que todo dardo inflamado do maligno não venha te alcançar, não venha te atingir, não venha te afligir. Ele vem te proteger. Esteja, queridos, nessa fortaleza, guardado, presente na hora da angústia. Ele quer cuidar de você, quer cuidar da tua história, quer cuidar da tua família. Jesus é a esperança que transforma. Obedecendo ou não obedecendo, querido, você precisa recalcular rota a cada dia, a cada momento, e se entregar a Jesus, permitindo que Ele governe a sua vida, a sua história. E eu quero orar com você nesse momento. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra. Algumas vezes somos pegos de surpresa com as tempestades, as adversidades, os problemas, as coisas que se levantam contra nossas vidas, como tudo que estamos vivendo nesses dias. Mas o Senhor é poderoso para nos guardar. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, Pai, colocamos a nossa vida no Teu altar, a nossa história no Teu altar, cada família no Teu altar, para que o Senhor venha aquietar a tempestade, que nós possamos estar num lugar seguro, protegido pelo Senhor. O Senhor é refúgio, é fortaleza, é socorro bem presente na hora da angústia, e que acima de tudo, assim como Paulo, Pai, possamos viver, precaver ou já antecipar as circunstâncias adversas que possam surgir quando estamos fazendo algo contra a Tua vontade. Está conseguindo, Senhor, adquirir esse discernimento das circunstâncias, entendendo, opa, isso eu não posso fazer. Então nos alerta, nos guia, nos guarda, nos sustenta, e que a vontade do Senhor se cumpra em nós e através de nós, das nossas famílias. Que o nome do Senhor, Pai, seja presente em tudo e em todas as coisas que venhamos a fazer, dia, noite, onde quer que estejamos inseridos, Pai. Em o nome de Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos, que possamos entender que o Senhor venha ser o Senhor da nossa vida, da nossa história, e que a tempestade ela vai passar, em o nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Queridos, Deus abençoe sua vida, sua semana, em o nome do Senhor Jesus. Até mais, Deus te abençoe e te guarde, em o nome de Jesus.